Existem coisas que você vê, e depois passa o resto da vida tentando não ver de novo. Eu gravei um vídeo. 7 minutos e 17 segundos que mudaram completamente o rumo da minha vida. Isso foi no dia 20 de janeiro de 1996, em Varginha, Minas Gerais. E desde aquele dia, há quase 30 anos, eu carrego uma certeza que me corrói por dentro. Esse vídeo ainda existe. Em algum lugar, guardado, protegido ou destruído. Mas ninguém pode mostrá-lo. Não porque eu não queira, não porque seja apenas perturbador, mas porque as pessoas que tentaram falar sobre o que realmente aconteceu naquele dia tiveram suas vidas viradas do avesso. Algumas nunca mais foram as mesmas. Outras simplesmente sumiram das vistas. Eu sei como isso soa. Parece mais uma história inventada sobre Varginha, uma cidade que já virou lenda urbana nacional. Mas eu estava lá. Eu filmei. E o pior de tudo, eu quase não sobrevivi às consequências de ter aquelas imagens. Meu nome não importa. O que eu fazia na vida também não. O que importa é que em janeiro de 1996 eu tinha 22 anos, uma câmera VHS que meu pai havia me dado no Natal, e a sorte, ou azar, de estar no lugar errado, na hora errada, ou talvez na hora exata. Se você está aqui porque quer conhecer a verdade por trás do caso Varginha, aquela que nunca foi contada, considere se inscrever no canal. Porque o que vou compartilhar agora não está em nenhum documento oficial. Nenhum jornal publicou. Nenhuma investigação admitiu. Tudo começou na madrugada de 20 de janeiro de 1996. E eu estava com a câmera ligada. Eu morava em Três Corações, a cerca de 50 quilômetros de Varginha. Trabalhava como assistente em uma pequena produtora audiovisual local. Nada sofisticado, apenas casamentos, formaturas, eventos corporativos. Mas eu levava aquilo a sério. Sempre carreguei minha câmera comigo. Era uma Sony Handycam, analógica, pesada, mas confiável. Naquela época eu era obcecado por documentar tudo. Filmava a paisagem da estrada quando viajava, filmava conversas com amigos, registrava o cotidiano. Hoje as pessoas fazem isso com o celular a toda hora. Em 1996, isso era estranho. As pessoas me achavam esquisito, mas eu tinha um sonho bobo. Queria ser cinegrafista de documentários, talvez trabalhar para a TV. Eu tinha uma rotina. Acordava cedo, ia para a produtora, editava fitas, organizava equipamentos. Fim de semana, eu pegava minha moto, uma CG 125 vermelha, e rodava pela região. Filmava cidades pequenas, fazendas, igrejas antigas. Minas Gerais tem dessas coisas. Lugares esquecidos, bonitos, cheios de histórias. Naquele sábado, 20 de janeiro, eu tinha combinado de visitar um amigo em Varginha. Nada de especial. A ideia era almoçar por lá, talvez filmar a pracinha, voltar no fim da tarde. Era verão. Fazia calor. O céu estava limpo. Eu saí de casa por volta das 7:30 da manhã. Levei a câmera, como sempre. 2 fitas VHS virgens na mochila. Bateria carregada. Eu não fazia ideia de que, em menos de 1 hora, tudo o que eu conhecia como realidade ia desmoronar. Porque no caminho entre Três Corações e Varginha, eu vi algo no céu. E decidi seguir. Eram cerca de 8:15 da manhã quando eu percebi. Eu estava na BR-491, aquela estrada que corta o sul de Minas, meio vazia naquele horário de sábado. O sol já estava alto, mas ainda havia aquela névoa fina que costuma cobrir os morros pela manhã. Eu dirigia tranquilo, pensando em nada, quando algo me fez olhar para o lado esquerdo. Uma luz. Não era o sol. Não era reflexo. Era uma luz prateada, metálica, se movendo de forma estranha. Ela subia e descia como se estivesse oscilando, flutuando. No começo pensei que fosse um avião com problema. Mas a trajetória não fazia sentido. Aviões não se movem assim. Eles não param no ar. Eles não descem em ângulos impossíveis e depois sobem de novo, sem som. E não tinha som nenhum. Isso me incomodou mais do que a luz em si. O silêncio. Nem motor, nem vento forte. Nada.
Só aquela coisa brilhante, deslizando pelos morros como se estivesse procurando alguma coisa. Eu diminuí a velocidade. Meu coração começou a acelerar. Não sei explicar, mas naquele momento, algo dentro de mim gritou: "Filma isso." Parei a moto no acostamento. Desliguei o motor. Peguei a câmera da mochila com as mãos tremendo. Liguei. A luzinha vermelha acendeu. Rec. Apontei para o céu. A luz estava mais próxima agora. E eu percebi. Ela estava descendo. Não caindo. Descendo de forma controlada, suave, como se algo estivesse guiando aquilo. Ela foi em direção a uma área de mata próxima ao Jardim Andere, na entrada de Varginha. E então, sumiu. Não explodiu. Não fez barulho. Simplesmente desapareceu atrás das árvores, como se tivesse pousado. Fiquei ali parado, segurando a câmera com a gravação ainda rodando. Minha respiração estava ofegante. Minha mente tentava racionalizar. Foi um balão meteorológico. Foi um helicóptero. Foi qualquer coisa, menos o que eu estou pensando. Mas no fundo, eu já sabia. Eu olhei para a estrada vazia. Olhei para a mata. Olhei para a câmera na minha mão. E tomei a pior, ou melhor, decisão da minha vida. Subi na moto. E fui atrás. Eu entrei em Varginha por uma estrada lateral, seguindo a direção aproximada de onde tinha visto a luz desaparecer. Meu corpo estava tenso. Eu não sabia exatamente o que procurava, mas algo me puxava. Uma curiosidade doentia. Ou talvez fosse medo disfarçado de coragem. A região do Jardim Andere era meio afastada, com casas simples, terrenos baldios, bastante mato. Eram por volta das 8h40 da manhã. Algumas pessoas já estavam na rua. Vida normal. Ninguém parecia ter visto nada. Eu rodei devagar, olhando para os lados tentando identificar algo fora do comum. E foi então que senti um cheiro. Não era forte no começo, mas conforme eu me aproximava de uma área mais arborizada, perto de um matagal que dava para um pequeno córrego, o cheiro ficou insuportável. Era como enxofre misturado com algo orgânico, podre. Amônia, talvez. Nunca tinha sentido nada igual. Parei a moto perto de uma cerca de arame. Desliguei o motor. O silêncio voltou. Mas dessa vez, era diferente. Não tinha passarinho cantando. Não tinha cigarra. Nada. Como se todos os animais tivessem fugido dali. Peguei a câmera. Liguei novamente. Passei por baixo do arame e entrei no matagal, devagar, filmando tudo. O chão estava úmido. Havia marcas estranhas na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Não eram rastros de animal. Não eram pegadas humanas. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvir o pulso no meu ouvido. Então eu ouvi um som. Baixo. Gutural. Como um gemido abafado. Vinha de mais à frente, próximo ao córrego. Não era humano. Mas também não era bicho. Era algo no meio. Algo errado. Eu deveria ter ido embora. Cada fibra do meu corpo gritava: "Volta! Sai daqui! Isso não é para você." Mas eu continuei. Afastei uns galhos, a câmera ainda gravando, e foi quando eu vi. Havia algo caído perto das pedras do córrego. Algo pequeno, marrom, molhado, se movendo. E quando aquilo virou a cabeça na minha direção, meu sangue congelou. Porque aquilo não era humano. Aquilo não era daqui. Eu não consegui me mexer. A câmera continuou gravando, mas minhas mãos estavam congeladas. Meus joelhos tremiam. Minha respiração ficou presa na garganta. Tudo em mim gritava para correr, mas meu corpo simplesmente não obedecia. A criatura estava a uns 8, talvez 10 metros de distância. Agachada. Ou caída. Não sei dizer ao certo. Ela se apoiava sobre as pernas finas, longas demais para o tamanho do corpo. A pele, se é que posso chamar assim, era marrom acinzentada, brilhante, como se estivesse coberta por uma camada de óleo ou muco. Parecia frágil, parecia ferida. A cabeça era desproporcional, grande, ovalada, com 3 protuberâncias no topo, como se fossem chifres pequenos ou cones.
Não tinha cabelo, não tinha orelhas visíveis, mas tinha olhos. Meu Deus, aqueles olhos eram enormes, vermelhos. Não totalmente vermelhos, mas com um brilho avermelhado, como brasas quase apagadas. E me olhavam, fixamente, sem piscar, com uma intensidade que me atravessava. Não era raiva, não era curiosidade, era desespero. Aquela coisa estava com medo, de mim. E de repente eu percebi. Ela não era uma ameaça. Ela estava vulnerável, ferida, perdida. Eu podia ver um líquido escuro escorrendo da lateral do corpo dela, manchando as pedras. Não era sangue comum. Era mais grosso, escuro, quase preto. Ela emitiu aquele som de novo. Aquele gemido. Baixo, arrastado, vibrante, e eu senti na minha caixa torácica, como se o som ressoasse dentro de mim. Não era apenas auditivo, era físico. A câmera tremia na minha mão, mas eu mantinha o dedo no botão de gravação. Eu sabia, mesmo em choque, mesmo apavorado, que aquilo era a coisa mais importante que eu filmaria na vida. Eu dei um passo à frente, devagar. A criatura recuou, arrastando o corpo pelas pedras molhadas. Ela estava fraca, muito fraca. Tentava se levantar, mas as pernas falhavam. E naquele momento eu senti algo que nunca imaginei sentir diante de algo assim. Compaixão. Eu abaixei a câmera um pouco, só para vê-la diretamente, sem a lente no meio. E nossos olhos se encontraram. Não por acaso. Foi intencional. Ela me olhou. Eu olhei de volta. E eu juro por tudo, naquele instante eu senti. Ela sabia que eu estava ali. Ela sabia que eu estava vendo. E de alguma forma impossível de explicar. Ela estava pedindo ajuda. Ou me pedindo para ir embora. Eu nunca vou saber ao certo. Porque foi nesse momento que eu ouvi as sirenes. Distantes. Mas vindo na nossa direção. Rápido. E então, o som de motores pesados. Caminhões. Muitos. A criatura virou a cabeça bruscamente para o lado oposto. Ela ouviu também. E tentou se arrastar para dentro do mato, mas o corpo não respondia mais. Ela caiu de lado, tremendo. Eu olhei para trás. Vi luzes piscando na estrada, subindo em velocidade. Veículos militares. Eu reconheci o padrão. Verde-oliva, sem identificação visível. Meu instinto finalmente reagiu. Eu corri. Mas antes eu fiz algo que me assombra até hoje. Eu parei. Virei. E filmei mais 5 segundos. A criatura no chão. Os olhos vermelhos. O corpo trêmulo. O líquido escuro se espalhando. 5 segundos que gravaram tudo. E então eu corri como nunca corri na vida. Eu não lembro direito como cheguei até a moto. Meu corpo se moveu por puro instinto. Eu pulei a cerca, rasguei a calça no arame, quase deixei a câmera cair. Minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o guidão. Dei a partida. A moto engasgou. Dei de novo. Pegou. Sai dali em disparada. Mas eu não fui longe. A menos de 200 metros, 2 caminhões militares bloquearam a rua. Homens de uniforme desceram antes mesmo dos veículos pararem completamente. Não eram policiais comuns, não eram bombeiros, eram soldados. E estavam armados. Um deles levantou a mão me mandando parar. Eu freiei. Não tinha escolha. Meu coração martelava no peito. A câmera estava pendurada no meu pescoço por baixo da jaqueta. Eu tentei disfarçar, mas sabia que estava visivelmente nervoso. Suor escorria pela minha testa. Minhas mãos ainda tremiam. Um oficial se aproximou. Boné, óculos escuros, postura rígida. Documentos. Entreguei a carteira de motorista com as mãos trêmulas. Ele mal olhou. O que você está fazendo aqui? Eu vim visitar um amigo. Me perdi. Ele me olhou de cima a baixo. Demorou mais tempo do que deveria. Então olhou para a mochila nas minhas costas. Abre a mochila. Meu estômago revirou. É só roupa, umas coisas pessoais. Abre. Eu desci da moto. Abri a mochila devagar. Ele revirou. Pegou as fitas VHS virgens, olhou para elas como se fossem explosivos. Isso aqui é o quê?
Fitas. Eu trabalho com filmagem, casamentos, essas coisas. Ele me encarou por alguns segundos eternos. Depois jogou as fitas de volta na mochila. Você viu alguma coisa estranha por aqui? Eu engoli seco. Não, nada. Ele continuou me olhando. Sabia que eu estava mentindo. Eu tinha certeza disso. Mas então ele deu um passo para trás. Essa área está interditada. Vazamento químico. Você precisa sair. Agora. Sim, senhor. E não volta. Não fala com ninguém sobre nada que você tenha visto ou não visto aqui. Entendeu? Eu só consegui acenar com a cabeça. Ele fez um sinal. Os soldados abriram passagem. Eu subi na moto, dei a partida e saí. Devagar no começo, tentando não parecer desesperado, mas assim que virei a esquina eu acelerei. E não parei até chegar em casa. Quando cheguei em Três Corações já passava das 10 da manhã. Tranquei a porta. Fechei todas as janelas. Sentei no chão da sala, ainda tremendo, com a câmera no colo. Eu sabia o que tinha naquela fita. E pela primeira vez eu tive medo de ver. Mas eu precisava confirmar. Precisava ter certeza de que aquilo tinha sido real. De que eu não tinha surtado. De que não era alucinação provocada por algum gás ou cansaço ou medo. Conectei a câmera na TV. Rebobinei a fita. E apertei play. As imagens apareceram. A estrada. O céu. A luz prateada. O matagal. As marcas no chão. E então... ela. A criatura. Na tela. Nítida. Real. Eu gelei. Porque naquele momento, assistindo de novo, com calma, com distância, eu percebi um detalhe que não tinha visto antes. Nos últimos 5 segundos da gravação, quando eu estava prestes a correr, a câmera capturou algo ao fundo. Atrás da criatura, havia outra, menor, se arrastando pelo mato. Não era uma, eram 2. Eu assisti a fita 6 vezes naquele dia. Cada vez, o medo crescia. Não o medo do que eu tinha visto, mas o medo do que poderia acontecer agora que eu tinha aquilo gravado. 2 criaturas. 7 minutos e 17 segundos de prova em vídeo. Imagens claras, nítidas, inegáveis. Eu sabia que aquilo era maior do que eu, maior do que Varginha, maior do que qualquer coisa que eu pudesse compreender. E eu cometi meu primeiro erro. Liguei para meu amigo, aquele que eu ia visitar em Varginha. Contei tudo. Falei da luz, da criatura, dos militares. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: "Cara, você tá maluco? Para de inventar história." Eu filmei. Eu tenho a prova. Filmou o quê? Um bicho? Sei lá, um gambá deformado? Não era um bicho. Ele respirou fundo. Olha, eu te conheço. Você é meio paranoico. Deve ter visto alguma coisa e viajou. Esquece isso. Ele desligou. Eu fiquei ali, segurando o telefone, sentindo uma solidão que nunca tinha sentido antes. Porque naquele momento, eu percebi. Ninguém ia acreditar em mim. Mesmo com a fita, mesmo com a prova. No domingo, 21 de janeiro, eu acordei com o jornal local debaixo da porta. A manchete dizia: "Objeto não identificado é avistado em Varginha." Meu coração disparou. Li a matéria com as mãos suando. Falava de moradores que viram luzes estranhas, de militares que interditaram áreas, de 3 meninas que teriam visto uma criatura estranha perto do Jardim Andere. 3 meninas. Elas tinham visto também. Eu não estava sozinho. Mas a matéria era vaga, cheia de supostos e alegações ou testemunhas não confirmadas. O tom era quase desdenhoso, como se estivessem ridicularizando antes mesmo de investigar. E então, na última linha, algo me gelou. Autoridades negam qualquer atividade incomum na região e reforçam que o incidente foi apenas um mal-entendido provocado por alarme falso. Alarme falso. Eu sabia que estavam mentindo. E eles sabiam que eu sabia. Na segunda-feira, 22 de janeiro, eu fui trabalhar normalmente. Tentei agir como se nada tivesse acontecido. A fita estava escondida dentro de uma caixa de sapatos, no fundo do meu armário. Foi durante o almoço que tudo mudou.
Eu estava comendo no pequeno restaurante que ficava perto da produtora quando 2 homens de terno entraram. Em pleno calor de janeiro. Ternos escuros. Postura militar. Eles pediram café no balcão. Mas não beberam. Ficaram ali. Parados. Olhando. Eu tentei ignorar. Terminei de comer. Paguei. Saí. Eles saíram logo atrás. Eu andei rápido. Virei uma esquina. Olhei para trás. Eles continuavam me seguindo. Meu sangue gelou. Entrei em uma farmácia. Fingi procurar algo. Esperei. Olhei pela vitrine. Eles estavam do outro lado da rua. Esperando também. Eu saí pela porta dos fundos. Voltei para a produtora por outro caminho. Tranquei a porta. Fechei as cortinas. Meu chefe me olhou, confuso. Cara, você tá bem? Estou. Mas eu não estava. Porque naquela noite, quando voltei para casa, minha porta estava destrancada. Eu sempre trancava. Sempre. Entrei devagar. Acendi a luz. A casa estava exatamente como eu deixei. Nada fora do lugar. Nada revirado. Mas eu senti. Alguém tinha estado ali. Fui direto para o armário. Abri. Peguei a caixa de sapatos. A fita ainda estava lá. Mas em cima dela havia um bilhete. Escrito à mão, letra firme, tinta preta. Dizia apenas: esqueça o que você viu. Pelo seu bem. Minhas pernas quase falharam. Eu peguei a fita. Segurei contra o peito. E pela primeira vez senti algo além de medo. Senti que minha vida, como eu conhecia, tinha acabado. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado no sofá com todas as luzes acesas. A fita escondida dentro da mochila que não saía do meu lado. Cada barulho na rua me fazia pular. Cada carro que passava, eu olhava pela janela. Meu corpo estava exausto, mas minha mente não desligava. Eles sabiam. Sabiam que eu tinha filmado, sabiam onde eu morava, e tinham entrado na minha casa como se fosse nada. A mensagem era clara. Você está sendo vigiado. Nos dias seguintes, Varginha explodiu. Não na mídia nacional, não como deveria, mas localmente todo mundo comentava. As 3 meninas, Liliane, Valquíria e Kátia, deram entrevistas. Falaram da criatura, descreveram os olhos vermelhos, a pele marrom, os 3 chifres na cabeça. Eu assisti pela TV, tremendo, porque elas tinham visto a mesma coisa que eu, mas elas não tinham filmado. E rapidamente o circo começou. Programas de TV ridicularizando. Especialistas dizendo que era histeria coletiva. Autoridades negando. O exército desmentindo. A prefeitura lançando nota oficial. Não há evidências de atividade extraterrestre. Mas todo mundo sabia que algo tinha acontecido. Só que ninguém conseguia provar. Exceto eu. Uma semana depois, em 28 de janeiro, eu recebi uma ligação. Número desconhecido. Atendi. Silêncio do outro lado. Depois uma voz. Masculina. Calma. Controlada. Você ainda tem? Meu coração disparou. Quem é você? Isso não importa. Você ainda tem o que filmou? Eu desliguei. Meu corpo inteiro tremia. Eu olhei para a mochila no canto da sala. A fita ainda estava lá. Mas por quanto tempo eu conseguiria mantê-la? E mais importante, o que eu deveria fazer com ela? Entregar para a imprensa? Ninguém ia acreditar. Iam dizer que era montagem, efeito especial, truque barato. Levar para a polícia? E se a polícia estivesse envolvida? E se eles tomassem a fita e nunca mais devolvessem? Mostrar para alguém de confiança? Mas quem? Quem eu poderia confiar naquele momento? Eu estava sozinho, completamente sozinho. Fevereiro passou. Março também. Eu mudei minha rotina. Evitava sair sozinho. Evitava falar sobre Varginha com qualquer pessoa. Parei de filmar. A câmera ficou guardada. A fita, escondida em um novo lugar a cada semana. Às vezes, no meio da noite, eu acordava suando. Sonhava com aqueles olhos vermelhos, com o gemido gutural, com a criatura se arrastando ferida, vulnerável. E eu me perguntava: o que aconteceu com ela? Eles a capturaram? Ela morreu? Conseguiu fugir? E a outra, a menor,
que apareceu no fundo da gravação nos últimos segundos. Onde estava? Comecei a acompanhar as notícias obsessivamente. Qualquer coisa sobre Varginha. Qualquer menção a militares, hospitais, autópsias. E então, em abril, saiu uma notícia que me partiu. Um militar tinha morrido. Marco Eli Xerezi. Jovem. Saudável. De repente, adoeceu gravemente após participar da operação em Varginha. Infecção generalizada. Falência múltipla de órgãos. Os médicos não conseguiram explicar. Eu li aquilo e senti um frio na espinha. Porque eu tinha estado lá. Eu tinha me aproximado daquela criatura. Eu tinha respirado o mesmo ar. Sentido o mesmo cheiro. E comecei a me perguntar: eu também fui contaminado? Os meses viraram anos. Eu me mudei de Três Corações. Não contei para ninguém. Apenas peguei minhas coisas e fui. Fui para outra cidade. Outro estado. Tentei recomeçar. Larguei a produtora. Parei de trabalhar com audiovisual. Arranjei empregos comuns anônimos. Faxineiro. Repositor de mercado. Segurança noturno. Qualquer coisa que me mantivesse invisível. A fita foi comigo. Sempre. Nunca assisti de novo. Mas nunca consegui me livrar dela. Porque no fundo, eu sabia. Aquilo era a única prova real do que aconteceu em Varginha. E alguém, em algum lugar, ainda estava procurando por ela. Até hoje, quase 30 anos depois, eu olho por cima do ombro. Eu verifico se estou sendo seguido. Eu nunca falo meu nome verdadeiro. Eu nunca fico muito tempo no mesmo lugar. Porque eu aprendi algo naquele dia 20 de janeiro de 1996. Existem verdades que o mundo não está pronto para saber. E existem pessoas dispostas a fazer qualquer coisa para que essas verdades nunca venham à tona. Eu carreguei esse segredo por quase 3 décadas. E ele me destruiu aos poucos. Me tirou o sono. Me tirou a paz. Me tirou a vida que eu poderia ter tido. Mas agora, pela primeira vez, eu estou contando. Porque eu estou cansado de carregar isso sozinho. E porque eu preciso que alguém saiba. Antes que seja tarde demais. A fita ainda existe. Eu nunca a destruí. Nunca consegui. Por mais que às vezes eu quisesse. Por mais que às vezes eu pensasse que seria mais fácil simplesmente queimá-la, enterrá-la, jogá-la no fundo de um rio e fingir que nada daquilo aconteceu. Mas eu não consegui. Porque aquela fita é a única prova de que eu não sou louco. De que aquelas 3 meninas não estavam mentindo. De que algo realmente caiu do céu naquele dia. De que algo realmente estava vivo, ferido, assustado naquele matagal. E de que eles capturaram. Ao longo dos anos, eu acompanhei tudo o que saiu sobre Varginha. Cada documentário. Cada matéria. Cada teoria. Vi pessoas serem ridicularizadas. Vi testemunhas mudarem de versão. Vi documentos sumirem. Vi investigações serem encerradas antes mesmo de começar. E vi o silêncio vencer. Porque é isso que acontece. O tempo passa. As pessoas esquecem. A vida continua. E a verdade fica enterrada, trancada, guardada em algum cofre, em alguma base militar, em algum arquivo classificado que nunca será aberto. Mas eu nunca esqueci. Eu nunca consegui. Em 2011, 15 anos depois, eu quase mostrei a fita. Um documentarista independente estava fazendo um filme sobre Varginha. Ele me achou através de um conhecido de um conhecido. Não sei como. Não sei quem falou. Mas ele me ligou. Eu ouvi dizer que você tem algo. Algo que ninguém mais tem. Eu fiquei em silêncio. Eu só quero a verdade. Ele continuou. Só isso. Nada de sensacionalismo. Nada de explorar. Só a verdade. Eu pensei seriamente. Fiquei acordado noites inteiras, olhando para a fita, me perguntando: é agora? É a hora? Mas então ele parou de atender minhas ligações. Procurei por ele. Nada. O projeto foi cancelado. O site saiu do ar. Ninguém sabia onde ele estava. E eu entendi. Eles ainda estavam vigiando. Ainda estão. Hoje eu tenho 50 anos. Moro sozinho. Não tenho família.
Não tenho amigos próximos, não tenho redes sociais, não tenho rastro digital. A fita está escondida. Não vou dizer onde. Não vou dizer como. Mas está segura. Por enquanto. E eu me faço a mesma pergunta todos os dias. O que eu devo fazer com ela? Porque se eu mostro, eu sei o que acontece. Vão dizer que é falsa. Vão contratar especialistas para desacreditar. Vão me destruir publicamente. Vão me chamar de louco, de oportunista, de mentiroso. E talvez eu desapareça também. Mas se eu não mostro, se eu levo isso para o túmulo, então a verdade morre comigo. E aquelas criaturas, aqueles seres que estavam ali, feridos, assustados, vulneráveis, eles se tornam apenas mais uma lenda urbana, mais uma história de internet, mais um caso arquivado como não resolvido. Às vezes, tarde da noite, eu ainda penso naquele momento. Quando eu olhei nos olhos daquela criatura, e ela olhou de volta. Havia algo ali. Algo que eu não consigo explicar com palavras. Não era apenas medo. Não era apenas dor. Era reconhecimento. Como se ela soubesse. Como se ela entendesse que eu era apenas mais uma testemunha de algo muito maior. Algo que nenhum de nós, nem eu, nem ela, tinha controle. E eu me pergunto, onde ela está agora? Morreu naquele dia? Foi levada para algum laboratório? Dissecada? Estudada? Ou conseguiu escapar? E a outra criatura? A menor, que apareceu no fundo da gravação? Era filhote? Era companheira? Estava tentando ajudar? Eu nunca vou saber. Mas alguém sabe. Alguém tem as respostas. E essas respostas estão trancadas atrás de portas que nunca vão ser abertas. Pelo menos não oficialmente. Então eu fico aqui, com minha fita, com minha verdade, com meu fardo, e eu me pergunto: até quando? Até quando eu consigo carregar isso sozinho? Até quando eu consigo viver olhando por cima do ombro, esperando que alguém apareça na minha porta, me dizendo que é hora de entregar? Até quando eu consigo guardar o vídeo que existe, mas que ninguém pode mostrar? Eu não sei. Mas o que eu sei é isso. O que aconteceu em Varginha no dia 20 de janeiro de 1996 foi real. Eu estava lá, eu vi, eu filmei. E eles sabem.